Em reunião com ministros, Lula repreende quem divulga medidas sem antes consultar o Planalto. Pacheco defende que o Supremo Tribunal Federal ignore pedido de CPI sobre atos golpistas de janeiro. Morre Eliseu Padilha, ex-ministro em 3 governos e considerado o braço direito do ex-presidente Michel Temer. Tarcísio de Freitas defende privatização da Sabesp durante almoço promovido por João Dória. O RB Notícias começa agora. O presidente Lula convocou uma reunião nesta manhã com seus ministros e repreendeu aqueles que divulgam medidas sem antes consultar o Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou duramente seus ministros nesta terça-feira para que não anunciem políticas públicas que não tenham sido apresentadas e recebido o aval da Casa Civil. Lula afirmou que não quer propostas de ministros, mas de governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministro deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo com a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. O presidente da República ainda reforçou que a discussão interna das propostas é importante para que o governo não cometa erros, não prometa o que não vai poder cumprir. Por isso, considerou necessária uma avaliação, entre outros, dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Vocês terão todo o apoio, combinando com a Haddad e com a Simone, que são as pessoas que cuidam do caixa do governo, ou seja, para que a gente não erre, para que a gente não prometa aquilo que não pode cumprir, para que a gente faça apenas aquilo que está dentro da nossa possibilidade. E se tiver que arriscar alguma coisa, a gente arriscar com um viés de acerto acima de uns 80%, porque a gente também não pode correr risco de anunciar coisa que não vai acontecer. Então, a minha sugestão, para que as coisas fiquem bastante correta, coesa e harmônica, é que ninguém anuncie nada, absolutamente nada que seja novo, sem passar pela Casa Civil. Ficam anunciando aí passagem de avião a R$200, é isso que dá, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que o Supremo Tribunal Federal ignore pedido de CPI sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite o pedido feito pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, para a instalação imediata da CPI dos atos antidemocráticos. Logo após os ataques de 8 de janeiro, a senadora conseguiu um número mínimo de assinaturas para a instalação da CPI, inclusive com apoio de senadores da base de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter sido apresentado em janeiro com apoio de senadores que já tiveram os mandatos encerrados, o requerimento de Tronic reúne o apoio de 42 parlamentares desta legislatura, 15 a mais que o necessário. A senadora acionou o STF para que Pacheco seja obrigado a abrir a investigação. Na manifestação enviada a Gilmar Mendes, assinada por advogados do Senado, o pedido liminar da senadora tem que ser indeferido, porque as assinaturas da CPI foram feitas em legislatura anterior. O diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou que ainda há
uma espécie de surto coletivo entre os golpistas de janeiro e que as redes sociais alimentam o discurso de ódio. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou que golpistas presos em razão dos atos do dia 8 de janeiro vivem um surto coletivo. Passos fez o comentário durante palestra na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia. O delegado afirmou que as plataformas favorecem a união de pessoas distantes com ideias semelhantes, criando uma alma coletiva. Eu cito também aqui o exemplo da operação, e por isso falo dos momentos que estamos experimentando, a Operação Lesa Pátria, que já fizemos até a 7ª fase, onde eu pude acompanhar muito de perto esse momento, e nós vimos que, de fato, há uma catarse, há um surto coletivo. As pessoas, não sei se ainda creem estar no mundo virtual, mas não se dão conta que estão no mundo real. O delegado mencionou como exemplo a conexão criada entre pessoas com ideologia conservadora pelos algoritmos das redes sociais. Nesse mesmo momento, nós estamos vendo na prática, nos nossos cotidianos da minha instituição, os efeitos danosos desse mundo virtual, transformando-se num perigoso mundo real. O segundo ponto é exatamente esse, é a questão da influência das big techs, a influência dos algoritmos, a influência da inteligência artificial, que, na verdade, vai direcionando, criando grupos de pessoas que até então não tinham pontos de contato e, de fato, manipulando muita gente. Importante. O jornal o Globo disse hoje que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o antigo SNI, Serviço Nacional de Informações, da época da ditadura, e durante o governo de Bolsonaro agora, usou um programa secreto para monitorar pessoas por meio de seus aparelhos celulares. Quem tem mais detalhes deste caso é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Reportagem exclusiva do jornal o Globo mostra que a Agência de Inteligência do Brasil, a ABIN, utilizando um processo criado pelos israelenses, chegou a monitorar 10 mil pessoas por ano, colocando uma informação dentro do celular. Cada vez que a pessoa se movimentava, havia um apito indicando a sua localização. Aí descobriu-se também que o secretário da Receita, o Ricardo Feitosa, na ocasião, teria visitado o general Heleno, que era o responsável pela ABIN. Isso representa uma série de violações da lei a partir da violação da privacidade. Esse método foi criado, esse processo foi criado pelos israelenses, que consiste na utilização do celular da pessoa para investigar, para localizar a sua mobilidade. Cada vez que ele sai, cada vez que ele vai a um lugar, a informação é mandada para um computador. Isto representa mais um episódio do governo Jair Bolsonaro que passa a ser investigado agora. Cada semana, vocês estão prestando atenção? Cada semana que se abre uma gaveta, cada semana que se levanta um sigilo, você descobre eventos supostamente criminosos voltados diretamente para 3 objetivos: a reeleição de Sua Excelência, o presidente em exercício, o benefício dos seus familiares e amigos e a perseguição dos seus inimigos e adversários políticos. Sai de cena as joias da Arábia. Entra em cena o processo israelense de monitoramento de 10 mil brasileiros por ano através do celular. E a seguir, Senado aprova convite para ouvir presidente do Banco Central sobre taxa de juros. Cidades do Rio Grande do Norte são alvos de ataques e tem madrugada de terror. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.